eu tava literalmente sem suporte nenhum. Faltava muito da minha parte também ali, uma entrega pro border, pra que eu fiquei sem até agora, sem o remédio, não vou tomar mais. Ela me deu um antidepressivo, só que eu não tava com depressão. E então assim, no trabalho eu me entregava ali de corpo e alma, me entrego também, né? Não, mas eu cheguei a um ponto de ser workaholic mesmo, né? Então, isso gerava um desgaste muito grande. Principalmente na questão, também agora com as altas habilidades, na questão sensorial. Então eu chegava muito exausto e com as emoções assim. Então eu saía do trabalho, eu precisava tomar minha cerveja. Uhum. Como se fosse aquilo para acalmar aquele excesso de estímulo e de empenho que você fez. E eu sempre tive comigo, tipo assim, mas eu não sou um alcoólatra, não sou. Porque, tipo, se eu quisesse ficar tempos, ficava sempre sem beber. Mas o álcool era ali que me. Você já estava ali no final do expediente já pensando naquela possibilidade de uma taxa de álcool que daria para você quase que um Um flow relaxamento, ali. para você poder ir para casa. Sim. Como se para outra jornada que era diferente. Eu sempre tive o hábito de parar em alguma conveniência, tomava minhas cervejas ali e ia pra casa. Uhum. O que aconteceu? Chegou em 2020, sempre fazendo exame patológico, né? Sempre o exame do fígado. Uhum. Patograma, Patograma, dosando as enzimas. Aí apareceu alterado. As enzimas hepáticas. E aí eu fui fazer Tomografia? Não é nem a tomografia. Ultrassom. Fiz ultrassom. O border é foda, né? Ele falou, não, é medicamentosa, né? Não, deixa pro medicamento, vamos jogar pro medicamento, né? Porque você tomava trileptal, então, entre aspas, justificava ali, né? Mas, olha que engraçado, eu sou tão sensível que trileptal eu tomava 300 miligramas só. Que é uma dose baixa. Que é subterapêutica, né? Exato, mas funciona. Importante é isso. Esse negócio de subterapêutica, eu sempre digo, a melhor dose é a menor com a maior eficácia. Ponto. Qual vai ser a sua? Qual vai ser a minha? Vamos testar. Aí, o médico, o psiquiatra na época, ele falou, não, vamos corta o álcool, corta tudo. Vamos... Corta a oxicarbazepina, corta tudo. Só que na hora que ele tirou o trileptal de mim... Aí começou, voltou tudo. Voltou o inferno. A instabilidade fica muito à flor da pele. E com pandemia, e o meu filho, o Francisco, de 3 anos e meio, tava nascendo ali. Ele nasceu em 21, em maio de 21. Maio de 21... Nós estávamos na pandemia. Ela parecia que tinha melhorado e voltou. Onde que os hospitais estavam com 90%. Não, isso que eu tô falando. Ela parecia que tinha melhorado ali. Final de 2020, as pessoas começaram agora vamos fazer uma comemoraçãozinha de Natal e Ano Novo um pouquinho mais reservada. Fizeram carnaval, né? Aí veio carnaval, né? Que foi um grande erro liberar aquele carnaval. E aí pegou março, abril, maio, subiu o troço. Então, assim, eu fiquei todo esse tempo sem... No momento que o mundo tava... parado e numa ansiedade, medo, uma coisa ali. E eu com essa criança nascendo e morrendo de medo que alguma coisa acontecesse. Enfim, foi um processo muito... que causou muita... insegurança, né? Incertezas. Olha a falta de certezas, né? E aí, onde que acabou de contemplar pro border ali, onde que as coisas pioraram de vez e que onde desagou, ali no Nairo. Minha esposa teve o Francisco. O que ela fez? Vai dar atenção para o bebê? Perfeito. Claro. Perfeito. Só que na minha cabeça, só que eu não esqueci de combinar com ela, né? Na minha cabeça, era um X tempo. Durante um tempo. O que eu senti? Rejeitado. Abandono, rejeição. Rejeitado.
E aquilo foi só piorando, porque eu não sabia falar. Que você sabia, assim, que tinha algo de você maximizando aquela sensação. Assim, eu teria maneiras de chegar e falar, olha, Com certeza. né? Tô me sentindo assim, né? E eu não conseguia, porque eu tava literalmente sem suporte nenhum. E foi 2022, 2023, aí ela engravidou da Clara. Novembro tava para acontecer novamente a mesma situação. Que não foi resolvida Não foi naquela. resolvido. Só foi tampada. Foi Empurrada para debaixo do tapete, aquilo ali ia explodir. Uhum. E nisso eu tava com uma profissional, e ali não é demérito nada, eu acho que faltava muito da minha parte também ali, uma entrega para pro board, porque falei, não, já que eu fiquei sem até agora, sem o remédio, não vou tomar mais. Mas ela me deu um antidepressivo, a venlafaxina. Uhum. Só que eu não tava com depressão. O que aquilo fez comigo? Eu fiquei mania. Você começou a ficar mais irritado. Mais explosivo. Filtro nenhum. Ela deve ter achado que era uma ansiedade. Talvez, né? Não estamos julgando aqui. Não, longe, de jeito nenhum. longe. Se eu não consigo me entender, como é que eu vou conseguir, né? Mas aí eu já tava com o Nairon, eu tava aprendendo dialética. Foi quando eu resolvi voltar pro Dr. Luiz Alberto Eden. De novo, com aquela... Estou aqui de volta pro meu aconchego. E assim, foi um ano que eu fiquei na risca ali, com emprego, com casamento. Olha, se eu não perdi, foi porque aquele lá de cima falou, ó... Não era a tua vez, né? Voltei, primeira coisa que ele fez, tira a venlafaxina aqui, tirou. Primeiro, já Desacelerou. Uhum. E aí, ele colocou aí agora, eu não consigo falar esses nomes, então por isso que eu falo o nome comercial. Pode falar. Ele colocou o Tegretol. Uhum. Que é a carbamazepina mesmo. Uhum. Passou um mês, eu já tava... Outro. Se vendo de fora.